Então, prosseguindo no curso de História da Igreja, estamos no livro 5, na página 30, o item 19 do material didático, que diz a Confissão de Fé de Westminster. Bom, vamos lembrar um pouquinho o que nós já estudamos. Olha, nós estamos em 1646. São mais ou menos 120, 130 anos depois da reforma de Lutero, que Lutero deu aquele início à reforma. Mas 1646 também, lembre-se, está ocorrendo na Europa uma guerra que ela é considerada assim a mais devastadora da história da Europa. É a Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes. Ela vai terminar em 1648. Tá bom? Nós estamos em 1646. Então está ocorrendo essa guerra. Também um ponto importante que eu contei para vocês foi próximo de 1610, em que um grupo de protestantes puritanos fugiram da Inglaterra pela perseguição e foram para a Holanda, onde haviam muitos anabatistas. E lá eles foram batizados pelos anabatistas, ok? Uma parte ficou lá na Holanda, se tornou anabatista de vez, outra parte voltou para a Inglaterra, e aí até os historiadores batistas contam que foi essa parte que voltou para a Inglaterra que gerou essas duas igrejas batistas tradicionais que nós temos hoje, a Batista Geral e a Batista Protestante, ok? Bom, então esse item 19, porque ele é importante? Ele está ocorrendo em meio à Guerra dos 30 Anos, lembre-se que ela está acontecendo principalmente na França, na Alemanha, e a Inglaterra, ela está, de uma certa maneira, fora dessa guerra, ela dá um certo apoio. Então, é na Inglaterra onde o protestantismo está dividido entre protestantismo anglicano, que foi aquela primeira igreja protestante fundada por Henrique VIII, tá ok? E depois uma mudança nela que surgiu dos puritanos. Os puritanos resolveram abandonar algumas coisas da igreja anglicana, entre elas o culto aos mortos, a crença no purgatório. Os puritanos, eles eram calvinistas, né? E Calvino, ele condenava o purgatório, tá ok? Bom, então, nessa Inglaterra agora, em 1646, eles vão fazer uma confissão de fé, que é essa confissão de fé que nós estamos vendo agora, de Westminster, que ela é considerada a confissão de fé dos protestantes. Fala das doutrinas fundamentais que os protestantes acreditam, tá ok? Então eu coloquei aqui alguns pontos para nós podermos analisar essa confissão de fé. Isso aqui é muito importante porque, como eu tenho comentado com vocês, algumas pessoas têm defendido nas Assembleias de Deus que nós saímos das igrejas protestantes, que nós saímos da Igreja Católica. Então vejam o que os protestantes acreditam e observe se você acredita igual a eles, né? Bom, então essa confissão foi publicada em 1646 na Inglaterra, até hoje é a confissão de fé assim, mais completa do protestantismo, tá bom? A mais utilizada hoje. O comentário diz: entre os anabatistas haviam pentecostais, e o fato de defendermos a atualidade dos dons espirituais tem como fundamento o fato de, entre eles, encontrarmos o dom de revelação, tá bom? Nós acreditamos no dom de revelação que aparece na Bíblia. O que foi usado pelos reformados para acusar os cristãos anabatistas de defender uma revelação além da Bíblia. Tá bom? Então veja o que a confissão de fé de Westminster vai fazer. Ela vai acusar os anabatistas que eles estão dizendo que existe uma revelação além da Bíblia. Enquanto eles defendiam o seguinte: não, somente as Escrituras, só existe aquela revelação. Acabou esse negócio de revelação. Bom, nós não acreditamos nisso. Nós, a Assembleia de Deus, acredita como os anabatistas acreditavam, que a revelação que nós acreditamos não é uma revelação na mesma autoridade da Bíblia. O dom de revelação, ele tem que se submeter à Bíblia. Qualquer dom, seja ele ministerial, seja espiritual,
ele tem que se submeter à Bíblia. Então, dizer que existe um dom de revelação na Bíblia, ok, que é disponibilizado à igreja, em que Deus pode revelar fatos que estão para acontecer no mundo, ok? Acreditar nesse dom de revelação não significa que eu acredite que esse dom tem a mesma autoridade da Bíblia. Não, tá bom? Mas veja, é disso que os anabatistas estão sendo acusados nessa confissão de fé, lá em 1646. Veja o que ela diz. Duas questões estão por detrás dessa afirmação. Primeiro, a posição de Roma em reclamar a autoridade da Igreja em matéria de fé e vida. Segundo, a tendência dos anabatistas de citar, presta atenção, novas revelações do Espírito, como algo normativo da fé e comportamento cristão. A implicação desta afirmação para o fenômeno carismático, ou seja, para os pentecostais, né? Para o fenômeno carismático moderno, dificilmente poderia ser mais relevante. Reivindicações de revelações diretas e imediatas do Espírito não têm lugar no pensamento dos teólogos de Westminster, ok? Ou seja, eles desconsideravam e eles criticavam o fato dos anabatistas defenderem que existia revelação de Deus. E na acusação deles, dizia que isso tornava esse dom de revelação com a mesma autoridade da Bíblia. É claro que não. Esse dom de revelação aparece na Bíblia Sagrada. É claro que ele foi dado à igreja. Os protestantes, como eles olharam para a história da Igreja Católica e nunca encontraram esse dom sendo usado, aparecendo na Igreja Católica, é claro que não podia. Uma instituição que sempre acreditou em purgatório, paganismo, idolatria. Então, os protestantes estudaram, não existe nenhum dom espiritual na história da igreja. Então, esses dons, eles cessaram. E isso foi chamado, então, de cessacionismo, que eles não acreditam nos dons espirituais. Ok? O comentário prossegue. Os teólogos protestantes interpretam de forma equivocada a revelação que ocorria nas igrejas anabatistas carismáticas e ocorre nos dias atuais nas igrejas pentecostais. Uma pausa aqui para lembrar vocês. Carismático, no grego, significa dom, tá bom? E na história da igreja, o termo pentecostais, ele é mais recente, mas o termo carismáticos, ele é mais antigo, tá bom? Nesse período aqui, 400 anos atrás, eles falavam sempre em carisma. Então, os pentecostais eram chamados de carismáticos, aqueles que acreditam nos dons de Deus, no dom de Deus, no carisma de Deus. Ele prossegue. A revelação que defendemos não se trata de uma nova revelação sobre a qual se apoia uma nova doutrina. Não. Essa revelação também não é utilizada para interpretar as Escrituras Sagradas. Não. Vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Porque a pessoa não pode, dizendo que teve uma revelação, e a interpretação que a igreja deve seguir, por exemplo, é essa e essa. Tá bom? Não. Isso nós não acreditamos também. Não existe dom para interpretação das Escrituras. O que nós estudamos, por exemplo, vai começar a estudar hermenêutica. O que é sempre falado no estudo de hermenêutica, olha, estude as regras de interpretação, porque não existe dom para interpretar as Escrituras. Quem dera que Deus tivesse dado esse dom, né? Acreditamos que o Espírito Santo, ele age nos verdadeiros cristãos. Mas eu estou dizendo, não está listado lá entre os dons espirituais. Existe até o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria. Mas veja, esses dons eles estão ligados à transmissão e não à assimilação do conhecimento. Ok? Então, nós também não acreditamos que ele deva ser usado para interpretar as Escrituras. O comentário prossegue. Essa revelação é usada para que profetas, né, que recebam a revelação, profetas que possuam esse dom,
possa falar e nos direcionar sobre decisões locais da igreja, tá bom? Questões locais da igreja. Anunciar que vai acontecer alguma coisa com o mundo, né? Algo que a igreja deve vigiar, algum laço. Isso é normal numa revelação. Isso não está fazendo desse dom de revelação algo que possua a mesma autoridade da Bíblia. Não. Ok? O comentário prossegue. Revelação semelhante observamos no momento da separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária. Está lá em Atos 13, versículos 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Então, tinham pessoas com o dom de profecia, tá bom? E tinham pessoas que ensinavam, mestres. A saber, estava Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que era um antigo rabino, segundo a história, um rabino famoso que se converteu ao evangelho, que fora criado com Herodes. Era um rabino famoso que tinha sido criado com Herodes, que se converteu ao evangelho, né? E também Saulo. E no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Bom, como foi a maneira que Deus falou aqui nesse momento? Bom, o Espírito Santo falando, os dons como o apóstolo Paulo descreveu, tá bom? Nós interpretamos que aqui provavelmente foi o dom de profecia. Esse era o meio natural de Deus falar. Então, quer dizer, ali o dom de profecia foi usado para tomar uma direção. A igreja estava orando por uma questão, não? Então alguém foi revelado, e a igreja, claro, tomava decisão. Eram homens que eram bons obreiros, não? E, claro, a profecia confirmou que a congregação, então, também decide e apoia, e os envia como missionários. Não? Bom, vamos continuar na análise da confissão de fé, né? O comentário diz: a interpretação dos protestantes sobre como praticamos o dom de profecia está equivocada. E eu coloco aí o texto da fé de Westminster, essa confissão, né? Ela defende o cessacionismo, ok? Veja o que ela diz. A cessação da revelação especial pelos antigos modos. A declaração da suficiência das Escrituras, nada se acrescentará. O Espírito Santo fala por meio da Escritura Sagrada, ou seja, eles não aceitavam, ok, que o Espírito Santo possa falar na igreja ainda hoje. Que exista aquele dom que o apóstolo Paulo descreveu, que se a pessoa falasse, deveria ter um intérprete junto. E eu sempre cito esse ponto porque é importante. Os protestantes, o pentecostalismo deles é falar chinês, é falar árabe, tá bom? Se esse dom espiritual que nós recebemos fosse falar chinês, por que eu precisaria de um intérprete para os chineses? Não haveria necessidade de intérprete. Se o apóstolo Paulo disse que eu só devo falar em línguas espirituais se houver um intérprete, isso está dizendo que eu não estou falando num idioma natural, eu estou falando num idioma espiritual, e um intérprete, a pessoa com o dom de interpretação de línguas, ele então traduz para o povo, ok? Bom, então eles acreditam que isso tudo cessou, né? Mas, na verdade, não existe razão para ter cessado. Por que Deus daria os dons espirituais só para o primeiro século da igreja, talvez? Aparecem alguns casos no segundo século, mas os protestantes consideram seita herética o pentecostalismo, que aparece no segundo século, que é o pentecostalismo de Montano, né, e de irmãs que são citadas como profecia. Todos os livros protestantes dizem que eles eram hereges. Então eu pergunto, por que Deus daria um dom só para a igreja primitiva? Só para a igreja do primeiro século? Não faz sentido. Nós estamos vivendo um período dificílimo da história da igreja, onde a corrupção doutrinária está forte no mundo. Então nós necessitamos dos dons espirituais. A igreja, ela necessita dos dons espirituais.
Não, se a igreja primitiva necessitava dos dons espirituais para se expandir, a igreja de hoje necessita dos dons espirituais para resistir e transmitir. Porque você está sendo lançado sobre você a todo momento heresias absurdas, coisas absurdas que estão aparecendo no mundo, né? Então, o cessacionismo não faz sentido. Veja, nem a Igreja Católica defende que esses dons cessaram, para vocês verem como é absurda essa ideia protestante, tá bom? Tanto que a Igreja Católica teve um período da história que ela proibiu a existência de outras igrejas pentecostais ou igrejas que praticassem o carisma, o dom de Deus. Existe documento do ano 1000 da era cristã, 600 anos antes desse período que nós estamos estudando, que proibia as igrejas fora da Igreja Católica praticarem o carisma. E diz que seria considerado possessão demoníaca e bruxaria. Nós sabemos que na história muitas das pessoas que morreram acusadas de bruxaria eram, na verdade, pentecostais. Eram pentecostais. Não, porque a Igreja Católica tinha dito, ela tem documento afirmando isso. Mas a Igreja Católica, quando ela diz que as outras igrejas não podem praticar o dom espiritual, só ela pode praticar o carisma profético, não? Ela está defendendo que esses dons não cessaram, porque não faz sentido. Porque nesse período tão difícil que a igreja vem vivendo há séculos e está vivendo hoje, por que não haveria necessidade dos dons espirituais? Então a própria Igreja Católica, ela contradiz a Igreja Protestante e ela continua, tanto que ela inventou aí o movimento carismático. Eles tiram do termo carisma, que é dom em grego, né? O movimento carismático é a Igreja Católica dizendo que ela também é pentecostal. E nós sabemos que é impossível, né? Tá bom? Bom, prosseguindo ainda nessa confissão de fé de Westminster, vamos ver agora um outro ponto doutrinário nela, que é a união hipostática. Então, aí no final da página 31, eu coloquei para vocês a fé de Westminster e a união hipostática. Bom, eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar que essa questão de união hipostática, ela é um pouco confusa mesmo. Mas observe, a confissão de fé de Westminster, que declara de Cristo que as duas naturezas, presta atenção, então a natureza humana e a natureza divina, tá bom? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, mas presta atenção nisso, as duas naturezas. Aquele restante ali no meio ele coloca só para criar confusão, para você não entender. Eu vou declarar logo o satanismo absurdo que está nessa doutrina, tá bom? Então ele diz o seguinte, as duas naturezas, a divindade e a humanidade, ótimo, tá ok? Essas duas naturezas, presta atenção no que ele vai dizer agora, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Isso aqui é importante. E o restante, sem conversão, composição ou confusão. E conclui, essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ele escreveu um monte de coisas para te complicar, mas presta atenção só nessa parte central. Duas naturezas, está dizendo, que foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Bom, você olhando assim esse texto, você não consegue perceber tudo que está por trás dessa mensagem. Bom, explicando para vocês. Primeiro, uma só pessoa. Ele está dizendo que Jesus Cristo, ele não era Deus e homem a ponto de acontecer o seguinte, como nós dizemos, por exemplo, se eu te perguntar, quem morreu na cruz? A parte divina, a parte humana ou ambas? Eu sei que todos vocês vão responder. A parte humana, é claro, pastor. Como é que a parte divina e imortal vai morrer? Né? Eu vou falar, você está certo. Mas presta atenção no que essa doutrina aqui diz. Tá bom? Eu concordo com você, se você responder isso. A parte divina não morre. Então eu também prego que a parte humana é que
morre na cruz e que ressuscita, tá bom? Mas a parte divina é eterna e imortal, ela não morre. Mas essa doutrina, ela diz que ambas se tornaram uma só pessoa e que então ela tem que ter morrido na cruz. Porque se é uma pessoa só, eles dizem que os atributos divinos, eles foram dados à humanidade e os atributos humanos à divindade. Então Deus pôde morrer na cruz. Então isso chama-se união hipostática, tá bom? Em que a humanidade e a divindade se juntaram em uma só pessoa que morreu na cruz. Então o Deus eterno estava ali, ele morreu na cruz. Qual é o final dessa doutrina? O Deus eterno morreu na cruz. Entenderam? O final da doutrina é o Deus eterno, imortal, morreu na cruz. Isso aqui é uma coisa que eu não prego de jeito nenhum. Esse é o significado de união hipostática. A confissão de fé das Assembleias de Deus, ela defende a união hipostática, mas ela coloca uma ressalva, né? Nós não acreditamos que o Deus eterno morreu na cruz, tá bom? Eu não vejo nem por que colocar então lá que nós defendemos a união hipostática. Porque se você não acredita que o Deus eterno morreu na cruz, que é o certo, então você não acredita na união hipostática. Por quê? Você não precisa acreditar, a Bíblia em nenhum momento te diz como foi a união entre a humanidade e a divindade. Isso chega a ser elementar. A Bíblia diz que ele era Deus, a Bíblia diz que ele era homem. Mas como foi essa união? Como ocorreu? Bom, a conclusão do elaborador dessa união hipostática foi: eles se uniram de maneira perfeita, se tornando uma só pessoa. De onde você tirou isso? É claro que ele não tirou de lugar nenhum da Bíblia. Ele foi além do que está escrito. Então não há necessidade de você defender a união hipostática, porque nós não temos como explicar, tá bom? Nós não temos como explicar a união entre a humanidade e a divindade. Nós não temos que explicar tudo, a Bíblia não nos revela tudo. E a Bíblia nos alerta para nós não irmos além do que está escrito. Se alguém afirmar que a união, o encontro da divindade e da humanidade foi de forma perfeita e tornou-se uma só pessoa, de onde você tirou essa afirmação? Da Bíblia que não é. E nós sabemos até a origem, é uma origem filosófica esse pensamento. Por quê? No ano 200, próximo do ano 200, teve um homem chamado Orígenes de Alexandria. Ele era um filósofo, mas que abandonou o paganismo, né? Foi criado no cristianismo, mas ele era um filósofo. E ele inventou um monte de heresias. Ele inventou uma heresia chamada apocatástase, que dizia que no final todas as almas se salvarão, até a alma do diabo vai ser salva. Ele fazia uma união da doutrina cristã com a filosofia de Platão, era uma confusão generalizada. E ele também foi o homem que elaborou essa união hipostática. Foi ele que afirmou que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo se uniram de maneira perfeita, tornando-se uma só pessoa. Bom, se é uma só pessoa, essa pessoa morreu na cruz. Então o Deus eterno morreu na cruz. E nós encontramos na história católicos que eles, confrontando com anabatistas, ali próximo do ano 400 da era cristã, eles confrontando com anabatista, e o historiador católico, eu lendo o livro católico, né, ele reclamando pelo fato dos católicos não poderem mais pregar que Deus morreu na cruz. Mas não era para pregar isso, porque essa é uma doutrina absurda, né, que Deus morreu na cruz. Mas é o que prega essa união hipostática. O que os protestantes fizeram? Eles mantiveram também essa mesma defesa da união hipostática. Ou seja, protestante, se você vai, se tem pessoas pensando em ir para a igreja protestante, como tem alguns que vão, uma das coisas que você vai deixar de acreditar é que Deus é imortal, porque segundo os protestantes ele morreu na cruz. E depois, não se sabe como, morto, ele ressuscitou. Tá bom? Se o Deus eterno morreu na cruz, como é que pode, né? Na verdade, Deus, ele é imortal, ele não morre. Não? Quem morreu e quem ressuscitou foi a parte humana.
Mas eles acreditam que não. Você pode questionar um protestante que ele fala sobre a união hipostática, ele vai te dizer que é exatamente isso. É isso que essa doutrina está defendendo. Mas você observou como aqui tem 6 linhas de texto, e olha, bastaria uma linha para dizer o que eles pensam, ok? Que a humanidade e a divindade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Pronto. É isso que eles estão ensinando. O resultado disso é que, sendo uma só pessoa, essa pessoa morreu na cruz. Inclusive, eles afirmam, se você disser que a parte humana morreu na cruz e a parte divina não, você ia para a fogueira. Porque os concílios católicos vão condenar a fogueira as pessoas que rejeitassem essa união hipostática, né? Bom, a leitura prossegue. O problema da doutrina da união hipostática é que, no caso, Deus eterno e imortal, né, teria morrido na cruz. E essa é uma heresia bárbara. Mas os protestantes, assim como os católicos, a defendem. Tá bom? Defendem essa heresia. Não dá para defender que o Deus imortal morreu na cruz. Bom, vamos botar aí então outro ponto para vocês agora, outro ponto problemático, né, dessa confissão de fé, é a sua posição sobre a razão do pecado dos anjos. Por que os anjos pecaram? O anjo que nós conhecemos ele é chamado de querubim ungido. Daqueles que pecaram, ele recebe o nome de querubim ungido antes do pecado. Querubim ungido, por isso ele é chamado de protetor. Querubim é protetor. A Bíblia descreve que ele se tornou o dragão, o destruidor. E essa confissão de fé vai explicar por que esse anjo, então, ele se tornou o dragão. Tá bom? Ela diz o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado e nem diminuído. Uma série de coisas também foi colocado, né, para a pessoa não perceber, na verdade, o que ele está falando. Então eu separei aqui o ponto dos anjos serem predestinados. Nós sabemos que houve um pecado dos anjos, é o que a Bíblia descreve, né? Mas ele está dizendo o seguinte: aqueles anjos, por que eles pecaram? Então ele afirma que Deus os predestinou, ou seja, Deus ordenou que eles pecassem. Por isso eu falei para vocês do exemplo do querubim ungido. Por que aquele anjo protetor pecou? Segundo essa confissão de fé, ele pecou porque ele foi ordenado por Deus. Essa é uma doutrina absurda, irmãos. Um cristão autêntico não pode pregar isso. Por quê? O fim dessa doutrina é você defender Satanás e acusar a Deus. Porque, se isso fosse verdade, Satanás seria uma vítima de uma ordem da divindade. Em qualquer tribunal, Deus seria condenado como mandante do crime e Satanás como aquele que executou. Mas o crime maior iria para o mandante, para aquele que ordenou. Isso não tem chance de ser verdade. Então, essa é uma doutrina que nasceu com quem? Nasceu com Agostinho de Hipona, aquele homem que nós sabemos acreditava em purgatório, praticava o culto aos mortos, tá ok? Foi ele que inventou essa doutrina. Então isso é algo que cristão não pode pregar. Cristão não pode pregar que os anjos que pecaram, aquele 1/3 dos anjos que pecaram, eles fizeram isso por ordem de Deus, que eles foram predestinados. E claro, o mesmo também se aplica aos homens, né? A Bíblia descreve como todos os homens errando em algum momento. Você vai, em algum momento, pregar que Deus predestinou a Abraão a, por exemplo, decidir descer ao Egito? Não, claro que Deus não predestinou, mas era uma decisão religiosa. Na visão dos protestantes e católicos, sim.
Ok? Então, essa daqui é uma doutrina absurda, né? Não tem como explicar uma doutrina dessa, dizer que Deus ordenou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás. Esse aqui eu digo que é um satanismo, porque ele está acusando Deus e defendendo Satanás, porque Satanás então seria uma vítima da divindade, né? Mas infelizmente tem um monte de pessoas pregando, até por ignorância, pregando isso. Bom, o comentário prossegue. Na visão protestante, os anjos que pecaram fizeram isso por ordem de Deus. Aí eu citei para vocês o querubim ungido, né, que pecou e se tornou o dragão, o protetor se tornou o destruidor. O comentário prossegue. O resultado é catastrófico. Torna Satanás uma vítima da divindade. Ele teria pecado, deixando a sua condição de querubim protetor e se tornado o dragão destruidor por ordem de Deus. Um cristão de verdade não defende essa doutrina. Isso aqui é uma ofensa ao nosso Deus, né, irmãos? Pregar uma doutrina dessa é uma ofensa ao nosso Deus. Nós sabemos que o pecado se originou nele, essa é a descrição bíblica. Foi uma escolha dele. Deus criou, tá bom? Todos os seres espirituais, e aqui na terra o homem, Deus criou todos eles com direito de escolha. Então eles não podem ter pecado porque Deus ordenou, senão não teria direito de escolha. Ok? Então essa doutrina não tem chance de ser verdadeira. E eu falo da incoerência. Os protestantes hoje, a maioria deles são calvinistas. Os anglicanos e os luteranos diminuiu muito. A maioria é calvinista. Calvino condenava o purgatório e o culto aos mortos como paganismo. Olha, o homem que elaborou essa interpretação, Agostinho de Hipona, ele defendia o purgatório e o culto aos mortos. Você acha que um pagão, na descrição de Calvino, um pagão, ele foi o homem esclarecido por Deus, poderia ser o homem esclarecido por Deus para mudar a interpretação de livre-arbítrio para a predestinação, corrigindo o que a igreja primitiva ensinou? É claro que isso não tem chance. Esse homem não é cristão. Quem acredita em purgatório e culto aos mortos é pagão. E fica essa incoerência, porque Calvino chamava de paganismo, mas segue doutrina que foi alterada então por um pagão, né? É incoerência pura. É incoerência pura.